Lá iremos tratar a partir daqui sobre os assuntos contidos na unidade E, o ensino e a aprendizagem da produção textual nas aulas de língua portuguesa. O grupo é composto pelos acadêmicos Aline de Moraes Santos, Wesley Emanuel Silva Ricarte e eu quem nos fala, Maria Jaqueline Mercedes da Silva. Em nosso sumário nós temos a unidade E, o ensino e a aprendizagem da produção textual nas aulas de língua portuguesa, em que nele se encontram o capítulo 17, Ancoragem Socio-Interacional da proposta para o ensino da produção textual na escola, considerações iniciais, o capítulo 18, da redação escolar à produção de textos na escola, o capítulo 19, a elaboração didática da produção de textos enunciados, ancorada na teoria de gêneros do discurso, 19.1, retomando os fios teóricos para tecer inteligibilidades pedagógicas, 19.2, tecendo a prática o exemplo de elaboração didática, as considerações finais da unidade E as considerações finais do livro-texto, ou seja, aí um resumo de tudo que foi exposto até o momento. Então, acerca da unidade E, o ensino e a aprendizagem da produção textual nas aulas de língua portuguesa, nós temos o capítulo 17, Ancoragem Socio-Interacional da proposta para o ensino da produção textual na escola, considerações iniciais. Então, a partir daqui será apresentado em como esse texto ele vai vir aí apresentado, em que ele vai estar dividido em duas sessões, sendo que na primeira vai tratar acerca das diferenças conceituais entre redação e produção textual. Já a segunda ela vem aí subdividida em dois temas, em que vai tratar acerca da produção textual sustentada aos gêneros e os passos de uma elaboração didática para a prática de produção textual. Capítulo 18, da redação escolar à produção de textos na escola. Relembrando sobre alguns assuntos que foi discutido na unidade B por outro grupo, sobre práticas de produção textual, práticas de leitura, tudo isso sustentado aí por uma prática de análise linguística, ou seja, do letramento. Aqui o autor diz que, para ele, a produção de textos, tanto orais quanto os escritos, são como ponto de partida e de chegada de todo o processo de ensino-aprendizagem de língua. Então, para o autor Geraldi, aqui vai ocorrer aí um feedback, terá que ocorrer um feedback do professor para o aluno acerca do texto que ele produziu, e se o professor ele vai precisar aí dar aí um suporte para o aluno em como ele pode melhorar o seu texto, o conteúdo do seu texto e a estrutura do texto. E a gente pode perceber que Geraldi ele não vai tratar sobre a redação, ele vai tratar especificamente sobre a prática de produção textual, porque para ele aqui vai ocorrer uma nova visão teórico-metodológica da prática de escrita dentro da sala de aula, porque antigamente as atividades elas eram apresentadas ao aluno de uma forma muito esquematizada, muito padronizada. Elas vinham como um modelo pronto que o aluno deveria seguir. Isso tirava totalmente a autonomia do aluno e possibilitava aí que ocorresse também uma metodologia socio-interacional dele com o professor, ou então do aluno com os colegas de classe, porque essas atividades elas não eram voltadas para o aluno, elas eram atividades feitas para o professor e para a escola. Ou seja, o aluno ele não conseguia aí utilizar o que ele aprendeu fora da sala de aula, dentro das suas produções. E a gente pode perceber que aqui é discutido sobre o gênero escolarizado. Mas o que estaria atrelado a isso? A redação em si, a prova, a aula também, o livro didático. Então, a gente percebe que são atividades esquematizadas, mas que ajudam aí a desenvolver o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, mas que são contrárias ao conceito do que seja a prática de escrita em si. E ainda na visão de Geraldi, a distinção conceitual entre redação e produção textual é que para ele a redação são textos produzidos para a escola, ou seja, eles são mais privados e mais restritos,
de serem trabalhados dentro da sala de aula entre o professor e o aluno. Já a produção textual são textos produzidos na escola, mas que são versáteis de serem trabalhados fora do âmbito escolar, de serem estudados fora do âmbito educacional. E a elaboração de um deles pode ocasionar em duas consequências: a elaboração didática e produção dos textos, em que a elaboração didática ela é mais ampla, ela é mais melhor trabalhada dentro da sala de aula, porque ela possibilita o diálogo do professor com o aluno, a troca de saberes entre eles, e a produção dos textos ela é mais restrita, porque ela vai requerer aí a utilização de alguns aspectos. Em exemplo, se tem o que dizer, ou seja, a pessoa que for produzir o texto, ela deverá ter argumentos, deverá ter a visão sobre o assunto abordado e opiniões. Já o B, que se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer. Basicamente, que se tenha um motivo, que se tenha um tema, por exemplo, do porquê a pessoa está produzindo esse texto. C, se tenha para quem dizer o que se tem a dizer. Não basta aí ter alguém que produza. Deverá ter alguém que leia, que retire opiniões sobre o texto que o autor escreveu. E D, o locutor, ou seja, o autor do texto, se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz, o que implica responsabilizar-se no processo por suas falas. Ou seja, a pessoa terá que estar aberta a receber opiniões, a receber críticas. Ela deverá saber que terá quem concorde e quem discorde sobre a sua visão colocada dentro do texto. Boa tarde a todos, eu sou a acadêmica Aline de Moraes e vou falar sobre o capítulo 19 da unidade E, que tem como título a elaboração didática da produção de textos enunciados ancoradas na teoria de gêneros do discurso. 19.1. Retomando os fios teóricos para tecer integrabilidades pedagógicas. Bom, primeiro vamos entender do que se trata os textos enunciados. De acordo com Bakhtin, que está posto no material, o enunciado é a unidade da interação, uma vez que não nos dirigimos ao outro por meio de palavras e frases, mas sim por meio de textos enunciados. Os textos enunciados, eles têm relação com os gêneros do discurso. Por quê? Os gêneros do discurso, eles envolvem diversos textos, como textos formais, textos verbais, textos não verbais, textos visuais, textos didáticos, entre outros. Esses textos, onde cada um apresenta uma esfera e produz seu próprio repertório, o que chamamos de gêneros do discurso. Ou seja, para a elaboração dos textos enunciados, tem essa relação com os gêneros do discurso. Entre essa elaboração também, há uma inter-relação dialética entre dois aspectos que dão existência ao texto enunciado dirigido ao telespectador, que aqui vai falar sobre a relação do autor do texto enunciado. Onde, de um lado, o querer dizer do autor, ou seja, seu projeto discursivo, do outro, o gênero do discurso, que medeia a interação em que se encontra o autor. A elaboração dialética apresenta duas decorrências para a produção textual. Dentro dessa esfera, as duas decorrências são: a primeira, a elaboração didática de ensino e aprendizagem da produção textual não pode prescindir a noção de gênero. A decorrência número 2. A elaboração didática proposta precisa manter-se equilibrada a relação construtiva entre texto enunciado e gênero. Dentro desse contexto, a proposta do projeto de futuro assume a produção escrita como meta de aprendizagem. Se alicerça também na construção da subjetividade dos gêneros do discurso. Ou seja, vimos aqui
essa relação entre textos enunciados, produção textual e gêneros do discurso e esses elementos didáticos para essas produções, e também a proposta do projeto de futuro, que assume essa meta de aprendizagem da escrita. Então, vimos aqui nesta sessão as considerações teóricas e pedagógicas norteadoras no processo de ensino e aprendizagem das práticas de produção textual à luz dos gêneros do discurso, ou seja, o que prevaleceu foi a produção de textos enunciados sob a teoria dos gêneros do discurso. Iremos falando sobre o item 19.2, tecendo a prática um exemplo de elaboração didática. Será dividido em duas partes. A primeira, nomeada como prática de leitura e análise linguística, a segunda como prática de produção textual e prática de análise linguística. Devemos ressaltar que esse exemplo de elaboração didática ela foi produzida por Maieski em 2005 em um resultado de pesquisa de mestrado. Esse desenho de elaboração ele não é algo a ser seguido como um modelo, mas é só um exemplo de como se pode fazer uma elaboração didática nas aulas de produção textuais a partir de gêneros, né? Então, os gêneros textuais eles serão um enfoque, né, dentro das práticas de leituras, produção textual e análise linguística. Bem, inicialmente é necessário que seja escolhido um gênero para ser trabalhado com os alunos, né? Para que essa elaboração ela possa ser concluída, o material ele dispõe de alguns passos que podem ser seguidos. O primeiro deles é o contato com o suporte de circulação, o jornal, né? Esse gênero escolhido foi o artigo assinado. Então, os alunos eles iriam ter contato com jornais, justamente para eles compreenderem como funciona a estrutura de um jornal e como o artigo assinado ele se manifesta dentro desse meio. Então, o artigo assinado ele vai ser publicado em jornais e revistas, por exemplo. O segundo ponto fala sobre a leitura de artigos. Nesse momento, o aluno ele é apresentado a vários textos, né, desse mesmo gênero, justamente para que ele possa despertar a criatividade, ele possa identificar padrões, ele possa identificar características daquele gênero, para que ele futuramente possa produzir novos textos e de própria autoria. No terceiro item, ele vai falar sobre leitura e estudo de textos, né? Nesse momento, o aluno ele vai de forma mais aprofundada analisar os textos os quais são apresentados a ele. Então, ele vai conseguir identificar formas de fala, né? Esses enunciados, esses discursos que são utilizados geralmente dentro desse gênero, que no caso é o artigo assinado. Então, ele vai conseguir reproduzir esses padrões, essas características, né, a fim de suprir a sua necessidade. Sobre o item 19.2.2, prática de produção textual e prática de análise linguística. Nesse momento é dividido em três partes. É a prática de produção textual, a prática de análise linguística e prática de reescrita de textos. A primeira que a gente vai falar agora, né, nesse momento, é a prática de produção textual. Tem alguns pontos que são importantes de serem trabalhadas nela, que são as seguintes. O primeiro é ter o que dizer. O aluno ele deve ter conhecimento, né, do que ele está intencionado a produzir, porque isso é o que vai cativar o leitor, né, do seu texto. Então, é necessário que ele domine, né, e que ele tenha uma bagagem de informações para que ele possa transcrever em seu texto. O segundo é ter uma razão para dizer o que se tem a dizer,
Ou seja, deve-se haver um objetivo a ser alcançado, entendeu? Um motivo para que aquele texto seja produzido. Se é, como no próprio material exemplifica, se é uma carta, se é um bilhete, entendeu? Então, todo gênero, ele tem uma motivação, ele tem uma função. E o terceiro diz que é ter para quem dizer. Se eu tenho o que dizer, eu também tenho um motivo a dizer, eu preciso ter também a quem dizer. Então é necessário que haja um público para aquele texto. O público, ele é fundamental para um texto. Logo, ele não existirá sem um leitor. Então, ele não fará sentido ser um texto que não haja um leitor. Então, se o aluno ele tiver essa compreensão, que há necessidade de ele entender qual é o público que ele está querendo atingir, o texto que ele vai produzir, né, o artigo assinado, ele será mais direto e ele vai ser, consequentemente, um texto melhor produzido. O quarto diz assumir a autoria do que diz. Nesse momento pode ser confuso, mas basicamente é você se adaptar à estrutura, aos meios e às formas de discursos que esse gênero ele está atrelado. Então você se responsabiliza em trazer uma informação de acordo com o que o meio ao qual o gênero é inserido normalmente, né, costuma se manifestar. O quinto, ele vai falar escolher estratégias adequadas ao seu dizer, né? Então, nesse momento, o aluno ele vai pesquisar, ele vai conseguir encontrar formas de transcrever as suas ideias, os seus pensamentos. E ele vai fazer isso a partir de análise, né? Ele vai conseguir comparar textos com os que ele já pré-produz ou que ele está pensando em produzir. E ele vai procurar maneiras de passar, né? Ele vai procurar formas de transcrever o seu texto, o seu artigo. O segundo momento será onde os alunos terão contato com textos de outros colegas. Então, esse momento ele vai ser chamado de prática de análise linguística, porque basicamente o professor ele vai orientar os alunos a fazerem alguns questionamentos quanto ao texto do colega. Se tem algum desvio de gramática, se está tendo um objetivo e se ele está sendo cumprido, se ele consegue ser claro em suas palavras. Então, ao analisar o texto do outro, o aluno ele já vai absorvendo informações para a melhoria do seu próprio texto, né? Então, é dividido nesse item três estratégias utilizadas durante a prática de análise linguística. A primeira é leitura e análise do texto do colega, que foi o que eu citei, o que é basicamente esse ponto. A terceira é leitura e análise coletiva de um texto, ou seja, uma, duas ou mais pessoas eles vão ter acesso ao mesmo texto e elas vão conseguir relacionar as suas próprias ideias, as suas próprias opiniões sobre aquele texto, a fim de desenvolver uma análise mais completa, né? Porque cada um ali vai ter algo a contribuir dentro dessa discussão, dentro dessa análise. O terceiro é comentários orais e escritos do professor sobre os textos dos alunos. Esse feedback é muito importante, porque os alunos, eles geralmente vão se sentir inseguros quanto à sua produção. Então, esse feedback, ele vai ser necessário para corrigir, né, para orientar
mostrar novos caminhos, novas opções aos alunos para que eles possam melhorar cada vez mais a sua escrita e a sua produção de maneira geral, né, ao que abrange a discussão e a análise linguística também. A terceira parte e última se chama parte de reescritura de texto. Nesse momento, após os alunos já terem o conhecimento de qual gênero se trata, do que ele é, onde ele se manifesta, né, analisado as produções dos colegas, ouvido os feedbacks do professor, eles vão construindo uma nova bagagem, né? Então, tem um trecho do material que diz o seguinte, que essa prática, ela trata-se em uma perspectiva discursiva da produção de um novo texto enunciado, pois o sujeito que escreve já não é mais o mesmo, nem o texto que produz é duplicação do texto anterior. Ou seja, o aluno, após essas experiências em sala de aula com o professor e com os colegas, ele consegue se desenvolver mais. Então, ele não será mais o escritor, né, de quando ele fez o seu primeiro texto. Então, a gente percebe que necessariamente deve haver uma evolução, né, desse sujeito. Essa última parte é muito importante que haja, porque o aluno ele vai conseguir praticar o que ele tem observado e absorvido dentre as discussões e análises linguísticas produzidas em sala. Agora vamos às considerações finais desta única unidade. A unidade é: constatou-se que uma perspectiva de produção textual guiada pelos gêneros no processo do letramento, com base nas práticas da linguagem, se apresenta através do conhecimento e uso de gêneros e das metodologias de ensino em ambientes escolares, tornando assim um caminho para o ensino de língua portuguesa. Ou seja, o professor de língua portuguesa, ao se deparar com o material, ele vai conseguir, desenvolver o letramento em seus alunos a partir de gêneros textuais. Então, essas discussões, esses espaços, eles promovem o desenvolvimento, crítico dentro dos espaços leitura e escrita de cada indivíduo. Considerações finais do livro-texto. Compreende-se, portanto, que o papel do professor, assim como o da escola, são de suma importância para o pleno desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem dos alunos, com base evidente nas interações promovidas pelos usos da língua e das práticas de letramento atreladas ao ensino de língua portuguesa presentes em sala de aula. Estas são nossas referências e agradecemos a atenção.